Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe a inclusão do programa Escola Sem Partido nas diretrizes da educação nacional. Dentre os pontos do programa que geram mais polêmica estão a não doutrinação política e ideológica em sala de aula, a ausência da discussão sobre gênero, assim como o fim de atividades que possam estar em desacordo com as convicções morais e religiosas dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Para saber mais sobre esse projeto e de que forma ele pode impactar na educação brasileira, eu converso agora com a professora da Faculdade de Educação da UFG, Miriam Fábia Alves. Boa noite, professora. Bem-vinda ao Boletim Conexões. Boa noite, Divino. Boa noite aos que nos assistem de casa. Professora, que tipo de consequências esse programa, né, Escola Sem Partido, pode produzir na educação? Então, Caso seja aprovado, né? A gente tem uma disputa em torno do que é a educação. E caso este projeto seja aprovado, ele tem consequências sobre a finalidade da educação, se entendemos a educação como capacidade de ler o mundo, da compreensão do mundo. Esse projeto, ele de fato causa um impacto muito significativo, mas ele fere princípios da educação brasileira, como estabelece o artigo 216 da Constituição, que diz da liberdade de aprender, da liberdade de ensinar, de divulgar o conhecimento, assim como o pluralismo de ideias dentro da escola. Fere o princípio da escola republicana, uma escola para todos, com possibilidade de que as pessoas possam compreender o mundo, sua inteireza, suas diversidades. Então, quando ele limita, ele acaba por empobrecer, por esvaziar o sentido da educação. E essa é uma consequência muito grave, se nós pensarmos no século que nós vivemos, com todo acesso à comunicação. Tudo isso é muito importante, mas a escola tem um papel muito central na compreensão do mundo, na sua leitura de mundo. Então, é um projeto que causa ameaça à concepção de educação, especialmente uma concepção ampliada de educação. Cerceia o direito de aprender, cerceia o direito de ensinar. Isso, de fato, causa muito prejuízo, além de criar uma cultura de vigilância, de punição, de espionagem, por assim dizer, dentro da escola. O projeto, ele, de fato, representa, eu avalio, e vários estudiosos que têm se debruçado sobre ele, um retrocesso na educação brasileira. Professora, qual que é a importância de se discutir em sala de aula assuntos como política, questões de gênero? Então, nós estamos num mundo em que as informações chegam, o jornal chega, a internet chega, mas como é que nós pensamos essa leitura da informação? A escola é fundamental. Então, discutir política, discutir as questões de gênero. No Brasil, um país de uma violência contra a mulher significativa, os índices são muito alarmantes. Olha o que aconteceu no país na semana passada. Como é que nós não discutimos as culturas que nós temos nesse país? Como é que a gente não discute, por exemplo, a questão feminina nesse país? Como a gente não discute a política? Estamos vivendo um momento emblemático da história brasileira. A escola não vai se debruçar sobre esses temas? Ela não vai discutir esses temas? Então, penso que não é possível fazer educação dessa forma. Se eu, por exemplo, sou da história, se eu, por exemplo, só vou me dedicar a estudar a história até, por exemplo, o começo do século XX, como é que eu faço a interlocução com o mundo do meu aluno para que ele se situe nesse mundo? É impossível. E mesmo olhando ao passado, como historiadora, eu vou olhar de um ponto de vista. A educação, como a prática humana, como uma cultura humana, ela é pautada pelos olhares, pelas nossas perspectivas. Então, diria que é uma tarefa inglória. Como não discutir os temas que emergem da realidade dos estudantes? Lá na periferia, lá na escola do centro da cidade, as questões urbanas. Isso prejudica até a formação de um senso crítico para uma redação, uma prova. Compreensão de si no mundo. Quem somos nós? Quem é o divino em 2016? Quem é a Miriam em 2016? Que mundo é esse que nos cerca? Para além do meu mundinho fechado da casa, para além do mundo e do universo da família. Como é que a gente se compreende neste universo? Com toda a conexão, com toda a possibilidade que a gente tem hoje. A escola tem um papel fundamental de transformar informação em conhecimento. E isso só se faz no diálogo, na apresentação de pontos de vista diferenciados e, óbvio, também em tomada de decisão.
Não só os estudantes precisam tomar decisões, escolhendo, fazendo suas escolhas, como os professores também tomam suas decisões, pautadas pelo conhecimento, pautado por suas posições em compreensão da vida, do mundo. Isso é fundamental. Não é possível fazer educação de outro jeito. Não é possível que eu chegue numa sala de aula e meu conteúdo, por exemplo, seja o nazismo, eu diga os traços básicos do nazismo e pronto. E não fale do impacto que isso causa na história moderna da Europa, na Constituição do Estado de Israel. Tudo isso está conectado na própria disputa hoje de território em Israel. Então, acho que são questões que traz para nós um desafio. Confesso que o título dado em Campo Grande a esse projeto, que é a Lei da Mordaça, é para mim bastante emblemático. É como se nós não pudéssemos mais ensinar. É como se nós não pudéssemos provocar a reflexão, colocar a dúvida. Qual que é o papel do conhecimento? Então a escola é lugar de criar, recriar, instigar a dúvida. É isso mesmo? Dá para olhar diferente? É possível pensar diferente? Se a escola não faz isso, quem fará? A igreja? O meio de comunicação social? Mas não somos nós que estamos com a responsabilidade da formação das futuras gerações? Então eu penso que essas questões, Divino, elas, você vai deixar eu falar muito, elas me instigam para que a gente pense o que é que nós entendemos por educação e qual é o projeto republicano que essa nação tem para a escola pública, para todos, dos mais pobres aos mais ricos, como princípio de constituição da nação brasileira. Então acho que são questões que vão esvaziando, empobrecendo o que nós temos, inclusive de garantia das riquezas. O debate, por exemplo, da cultura indígena e afro-brasileira, que está assegurada mais recentemente no ensino, por exemplo, de história, da arte, das linguagens, que é novo. A gente está tentando colocar em prática. Agora, se eu não posso ensinar, como eu ensino a cultura, por exemplo, a tradição religiosa das culturas afro que chegam no Brasil e aqui se constituem? Alguém vai dizer, mas isso não pode ensinar na escola. Então, eu fico pensando no empobrecimento que essa escola vai sofrendo quando eu limito, cerceio, crio uma cultura que não é do diálogo, que não é da reflexão. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Professora, recentemente a gente acompanhou aí através das redes sociais, você deve ter visto também, o caso de uma mãe no Rio de Janeiro que foi até a escola reclamar com o professor porque uma questão em que a filha defendia o capitalismo foi zerada pelo professor, E ela reclamou e o professor voltou atrás, acabou concedendo a pontuação máxima à questão. A pergunta que eu faço é a seguinte, você acha que é possível um professor de história ensinar sem colocar ali uma posição ideológica? É possível esse ensino neutro? Existe neutralidade? Onde? Quando um cientista se propõe a um determinado investimento de pesquisa, investimento no sentido de um percurso de pesquisa, na química, na física, na biologia, que a gente diz que é meio neutro, ele não está pautado por escolhas? Onde é que existe neutralidade na produção do conhecimento e na disseminação do conhecimento? Então, pensar isso, por exemplo, da história, eu acompanhei essa questão e fiquei pensando do papel que nós, profissionais, professores, temos no sentido, inclusive, do diálogo com a produção que o estudante faz. Eu penso que não há possibilidade de neutralidade. Neutralidade, se eu quero ensinar o conteúdo de história sobre capitalismo, por exemplo, vamos pegar seu exemplo aí, eu quero ensinar capitalismo. É possível eu não dizer, eu posso apresentar as várias vertentes, os vários estudiosos, as perspectivas históricas, mas é possível que nesse trajeto eu não diga por onde é que eu penso? Como é que eu entendo essa realidade, até como eu me localizo nela? Então, eu avalio que não é possível que a gente faça um ensino que não tenha posição. Eu considero que nós somos seres políticos, consequentemente, claro, profissionais no exercício de uma profissão, e nós temos que ter questão ética. Eu penso que o projeto também é ofensivo a nós, porque trata os professores como, primeiro, se eles fossem criminosos, que se nós não tivéssemos ética, nós temos um conjunto de saberes da história, por exemplo, que a gente tem que ensinar. A gente tem
mas eu não consigo compreender que não tenhamos posição. Na minha avaliação, de muitos dos nossos estudiosos, não há conhecimento neutro, seja na história, na filosofia ou mesmo nas ciências duras. Não é possível. A gente sempre fala de um olhar, fala de um ponto, né? E eu acho que o projeto ele é inclusive ofensivo nesse aspecto, né? Professora, caso aprovado, o programa prevê que os professores eles entreguem, né, aos pais um material informando sobre os temas e os enfoques das aulas, né, dados em aula. Como você avalia essa dinâmica? Então, eu fiquei pensando como é que a gente trabalha com tudo isso. Pela legislação brasileira, o pai e o estudante, assim como os professores, coordenadores e diretores da Escola de Educação Básica, têm a tarefa da elaboração do chamado Projeto Político Pedagógico, que é o documento que norteia e dá identidade a essa escola. Essa é uma responsabilidade conjunta dos diferentes sujeitos da escola. No meu entender, esse projeto político-pedagógico é suficiente para entender por onde essa escola caminha. Qual é a abordagem que ela faz, por exemplo, dentro das teorias do conhecimento? Qual é a perspectiva metodológica? E qual é o rol de conteúdos, que a gente chama dos currículos, que essa escola aborda? Pronto, o projeto político-pedagógico é suficiente. Agora, fazer um relatório como parece essa ideia, para entregar para o pai, para poder ele ter ciência do que é quase minuciosamente uma aula, eu fico sem entender como é que nós profissionais vamos trabalhar na autonomia da gestão do conhecimento. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria que você dissesse rapidamente qual é a sua opinião sobre as políticas educacionais do governo interino Temer. Então, eu penso que a gente está num momento crucial da história brasileira e nós não podemos fazer outra coisa senão defender, por exemplo, as bandeiras que nós temos como política de Estado para a educação brasileira. Então, o Plano Nacional de Educação, aprovado 2014 a 2024, prevê, por exemplo, um investimento gradual de um percentual de recurso público na educação. 10% do PIB é a meta. Então, a gente tem que pensar sobre isso quando a gente olha aí a proposta de corte, de congelamento do orçamento da saúde, da educação, que vai comprometer duramente o cumprimento da meta. Se a gente mantiver todos os cortes que vêm sendo feitos, isso é uma ameaça grave à educação brasileira. Então, não dá para ser nem um pouco complacente com uma política de governo que vá de fato, ferir aquilo que está garantido do ponto de vista da qualidade da educação dos 10%. Por outro lado, o governo interino, a gente não sabe como é que anda e o cenário tem feito coisas que nós temos veementemente repudiado, como, por exemplo, na semana passada, o ministro da Educação, que não recebeu os reitores das universidades até o momento, receber determinados grupos que não são nem de estudiosos, nem de pesquisadores, nem de especialistas em educação. Então, acho que essa é uma questão que nos preocupa, no fato de que se o interlocutor privilegiado é esse grupo, como é que a gente pensa o projeto de nação pensando a educação como basilar? Eu acho que são algumas questões para pensar aí. Professora Miriam Fábia Alves, da Faculdade de Educação da UFG, muito obrigado por sua participação aqui no Boletim Conexões. Eu agradeço, Divino, boa noite a você, boa noite a todos. E eu acho que a gente tem muito a debater e por isso mesmo, a gente vai voltar a esse assunto, vamos com certeza. à conversa. Obrigado, professora. Obrigada.